Saudações ouvintes e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal O Que é Música. Meu nome é Vitor Camilo e conforme prometido, estamos aqui hoje para dar continuidade à série Como é Produzir uma Música, que a gente começou há cerca de 2 semanas atrás no vídeo chamado Composição. Então se você está chegando por aqui agora, eu recomendo fortemente que você assista aquele vídeo primeiro antes de assistir esse aqui, porque assim você vai poder aproveitar ao máximo o conteúdo que eu estou fazendo aqui. E bom, naquele primeiro vídeo então a gente falou exatamente sobre composição, sobre criar o cerne, as ideias centrais, as ideias essenciais que fazem parte de uma obra musical. E no vídeo de hoje, dando continuidade, a gente vai começar a falar sobre o processo de fazer o arranjo da música. E eu já adianto para vocês que eu pretendo dividir esse tópico em pelo menos 2 vídeos. Então no vídeo de hoje eu vou falar um pouco mais e explicar para vocês o que é um arranjo, para que serve e por que é importantíssimo fazer arranjos em processo de produção musical. E no vídeo seguinte dessa série eu vou demonstrar mais para vocês o processo de construir de fato esse arranjo. Então sem mais enrolação, bora lá! Bom, então eu acho que o essencial para a gente começar a discutir essa questão sobre o que é um arranjo é talvez a gente fazer uma comparação que fica bem clara entre o arranjo e a composição. Que é uma comparação que eu já comecei a traçar no vídeo anterior aqui dessa série, mas que talvez não tenha ficado assim tão clara para você que está assistindo. E bom, de uma forma geral, acho que a gente poderia dizer que se fazer a composição, compor uma música significa bolar as ideias essenciais dela, trabalhar o assunto dela, criar as informações básicas que vão fazer parte daquela obra, criar um arranjo significaria elaborar essas ideias e aprofundar elas e dar um refinamento maior para elas e trabalhar mais com timbres, com instrumentação, enfim, pegar aquelas ideias que já estão formadas e transformar elas em algo mais acabado. Mas principalmente eu diria que criar um arranjo significa definir um plano de execução para uma determinada composição. E o que eu quero dizer com isso? Bom, no primeiro vídeo dessa série a gente criou a composição da música com as ideias-chave que fazem parte dela, né? Então a gente bolou uma série de melodias, a gente definiu algumas sequências de acordes, a gente definiu um ritmo, uma certa estrutura rítmica que impera ao longo da composição. Mas mesmo tendo definido essas características que são o que define a música e o que faz com que ela seja aquela música com aquele nome, ainda assim existem literalmente infinitas maneiras com que eu poderia pegar e executar essas ideias. Então, por exemplo, ao final do processo de composição que eu retratei no primeiro vídeo, eu criei uma versão demo da música. E se você ainda não ouviu essa versão demo, vai lá ouvir porque ela tá no card aqui em cima. E essa versão demo ficou caracterizada por ser a versão mais enxuta possível que eu conseguiria fazer dessa música. Ou seja, ela tem pouquíssimos elementos, ela tem só os instrumentos ou os elementos musicais que são realmente essenciais para definir a composição. Então eu basicamente gravei uma linha de voz principal, gravei uma linha de violão principal e algumas poucas vozes complementares que ficaram bem sutis. E mesmo sendo uma demo, aquilo ali a gente poderia definir como um dos arranjos possíveis para essa composição. A forma como eu executei essa versão demo é uma das infinitas formas possíveis de se executar essa música. E se eu começasse a criar variações em cima dela, por exemplo, alterando a organização das sessões da música, ou então criando mais linhas de voz, ou adicionando mais instrumentos, ou eventualmente substituindo o instrumento base ali, que é o violão, por algum outro, digamos, ou um baixo elétrico, ou talvez um piano, eu estaria alterando o arranjo daquela demo. Então esse é um ponto bem importante de se ficar atento, porque ele costuma gerar bastante confusão na cabeça de quem é inexperiente nessa área, né? Então, porque se a gente definir arranjo como um plano de execução de determinada composição, isso significa que a partir do momento em que você executou aquela música, de qualquer forma que seja, mesmo que seja sem planejamento prévio, a partir do momento que você criou uma forma de organização para os elementos que fazem parte daquela composição, você automaticamente está criando um arranjo, mesmo que não seja intencional. Ou seja, quando a gente fala sobre criar arranjo, quando a gente fala sobre arranjar uma música deliberadamente, a gente está falando, na verdade, sobre elaborar um arranjo, sobre fazer um plano que faça sentido e que ajude a gente a criar
um produto, de fato, mais bem acabado. Então, por exemplo, o arranjo que imperou na versão demo da nossa música foi definido pela simplicidade. Eu queria criar uma versão daquela música que não desse muito trabalho de produzir, e de fato eu levei pouco menos de 2 horas para produzir aquela demo, só para que eu pudesse ter uma base de referência, para que eu pudesse... Só para que eu pudesse ter uma base de referência em cima da qual eu conseguisse ouvir a música e elaborar melhor as ideias que eu gostaria de incluir nela. Então, por essa questão da simplicidade, eu acabei gerando uma versão reduzida da música com poucos elementos, mas que nem por isso deixa de ser um arranjo. Mas agora essa questão da simplicidade sai de cena e eu vou começar a bolar e a planejar aquilo que eu acredito ser a melhor versão possível dessa música, ou ao menos a melhor versão possível para esse momento, né? Então agora eu vou começar a vislumbrar, inserir outros elementos que não estão à minha disposição imediata aqui, né? Eu vou começar a vislumbrar, incluir partes musicais que são de mais difícil execução, porque agora eu vou me permitir dedicar mais tempo à elaboração desse produto. Então o arranjo que eu vou começar a criar a partir de agora vai levar em consideração essas novas possibilidades. E aí entra uma questão que também costuma gerar um pouco de confusão, que são as formas como se pode fazer um arranjo, que também são muitas. Como eu já disse, é plenamente possível que se faça arranjos de forma não intencional. Ou seja, se você simplesmente pegar e começar a tocar a música e for seguindo aquilo que você quer ouvir nela imediatamente, você vai acabar criando um arranjo. E você pode argumentar se aquilo é bom ou ruim, se aquilo está bem organizado, mal organizado, mas querendo ou não, é uma forma de arranjo. Mas partindo do pressuposto que a gente está falando sobre criar arranjos pré-determinados, pré-meditados, ainda assim existem muitas formas de se fazer um arranjo. Por exemplo, se você vai montar um arranjo para ser executado por uma orquestra ou por uma big band, o mais comum é que você de fato escreva o arranjo que você quer criar nota por nota. E assim o arranjador acaba assumindo uma posição de quase que controle absoluto sobre a forma como aquela música vai soar no fim das contas. Mas é claro que criar arranjos dessa forma, escrevendo tudo nos mínimos detalhes na partitura, depende da habilidade dos músicos de ler a partitura, e existe por aí uma infinidade de excelentes músicos que não têm contato com esse tipo de material, e depende também da questão da adequação. Eventualmente, se você vai escrever uma coisa mais voltada para o rock, para música popular, para música pop, eventualmente só explicar verbalmente, anotar as ideias para si e explicar verbalmente para o músico o tipo de sonoridade que você quer obter com aquela ideia é muito mais efetivo do que você de fato mostrar para ele uma partitura, por exemplo. E existe ainda um outro fator nessa relação, que é o tipo de relação para o qual aquele arranjo está sendo criado. Por exemplo, se você está criando um arranjo para ser executado ao vivo no palco por uma banda de, digamos, 5 ou 6 membros, você tem que levar em consideração as limitações daqueles músicos. Você tem que levar em consideração que, por melhores que eles sejam, eles têm uma quantidade limitada de mãos para executar qualquer coisa que seja que você escreva ali. Já se você está criando um arranjo para uma gravação, para uma situação de estúdio, obviamente ainda vão existir limitações, mas as limitações ficam bem menores e a quantidade de informação musical que você pode inserir ali pode acabar se tornando bem maior do que aconteceria em uma situação ao vivo. E felizmente é esse o nosso caso aqui. A gente vai montar um arranjo para uma gravação, para uma produção inteiramente de estúdio, algo que eu não tenho planos de ver sendo executado ao vivo. Então, obviamente, existem limitações, eu tenho que levar em consideração que eu vou ter que sair de casa para captar as partes dos músicos que eventualmente eu convidar para gravar isso aqui. Mas ainda assim eu fico mais livre para criar do que se eu estivesse criando algo para uma situação ao vivo. E bom, já que a gente está tratando de uma produção de estúdio e a música que a gente está produzindo aqui é algo que transita mais entre o rock e o pop, alguma coisa mais jovial, digamos assim, então eu não pretendo usar partitura para montar esse arranjo. A forma como eu costumo abordar a criação de arranjos para esse tipo de material é já começar a trabalhar desde o início no programa de produção musical. No caso, eu tenho aqui aberto o Pro Tools, que é um programa de gravação, mixagem, edição de som, enfim. E a forma como eu costumo fazer é criar o arranjo, digamos assim, com sons provisórios, com timbres provisórios, já dentro do Pro Tools, dentro do programa de produção. Que é o ambiente digital, o ambiente computadorizado em que, em última instância, eu vou gravar os instrumentos que vão fazer parte da versão final da música. Então o que eu costumo fazer é ir
criando versões provisórias das linhas musicais que eu quero que façam parte do meu arranjo nesse ambiente, e depois, quando a gente chegar na fase de captação, de gravação dos instrumentos reais, digamos assim, a única coisa que eu vou fazer é substituir as versões provisórias que eu vou começar a montar aqui no Pro Tools pelas versões finais do que esses instrumentos vão fazer. E nesse sentido eu peço que vocês atentem para duas coisas. Primeiro que, ao fazer isso, o arranjo ele acaba se tornando como se fosse um esqueleto ou um molde daquilo que vai ser a versão final da música. Ou seja, você já vai... Ou seja, ao montar o esqueleto dessa forma, é como se eu estivesse traçando linhas provisórias, linhas iniciais com lápis, para depois passar e traçar as linhas definitivas com uma caneta, para ficar com uma qualidade superior. E a outra coisa importante é que ao fazer isso, a gente está necessariamente atrelando o arranjo à etapa que a gente chama de pré-produção. A pré-produção também é algo que costuma gerar um pouco de confusão, que costuma deixar as pessoas um pouco no escuro. Mas em certo sentido ela tem tudo a ver com a ideia do arranjo. E eu me arriscaria a dizer que em 90% dos trabalhos de estúdio, o arranjo ou é de fato a pré-produção, ou no mínimo ele é uma parte muito importante dela. Porque essencialmente a pré-produção é a fase em que você faz testes, em que você faz rascunhos, em que você bola ideias e descarta ideias e define quais ideias são melhores que outras, para na hora que você for de fato executar, para na hora que você for de fato captar o material final, você não ter tanto trabalho assim, e você conseguir economizar, e você conseguir ser mais objetivo no trabalho criativo. Então notem que isso tem tudo a ver com a definição que eu dei de arranjo lá no começo do vídeo, de ele ser um planejamento da execução, ou seja, de ele ser uma definição da forma como aquilo vai ser feito. Então ao longo desse processo de pré-produção e de montagem do arranjo, essencialmente o que a gente vai fazer é mapear a música que a gente quer fazer. Então se você se lembrar bem do primeiro vídeo, em que a gente falou sobre composição, você talvez se lembre que eu falei sobre a seção A, seção B, seção C, e isso nada mais são do que as diferentes partes da música. Então, por exemplo, você tem uma introdução, que é uma parte puramente instrumental, e depois você tem a seção A, que é a parte em que se começa a desenvolver o assunto da música. Depois você tem uma seção B, que é o ponto em que a tensão sobe. Depois você tem a seção C, que é o refrão da música. E quando eu gravei a demo, eu já criei uma estrutura pré-definida, eu criei uma estrutura simples, a forma mais simples possível de encadear essas sessões. Mas se eu for criar um arranjo, eu posso elaborar um pouco mais a forma como essas sessões se sucedem e se repetem. Eu posso criar mais repetições da seção C, que é a seção mais importante da música. Eu posso criar, por exemplo, um interlúdio instrumental, uma parte em que, por exemplo, eu posso tirar a atenção um pouco da voz para dar um descanso para o ouvinte, para ajudar no desenvolvimento do clima da música. Então existem infinitas formas como você pode criar esse encadeamento de sessões. E esse encadeamento é o que a gente chama de mapa. Então acho que a primeira coisa importante de se fazer é criar um mapa coeso, que ajude na elaboração das ideias que estão contidas naquela música. Depois, eu diria que é importantíssimo saber trabalhar com referências. Afinal de contas, a gente está na fase em que a gente está definindo o planejamento do que vai ser o nosso produto final. Então, é fundamental ter em mente o tipo de sonoridade, o tipo de ideia musical que a gente quer que esteja no nosso produto final. E para isso, nada melhor do que buscar ouvir, escutar coisas que tenham sonoridades semelhantes àquilo que a gente quer que esteja no nosso produto final. Assim fica muito mais fácil de traçar um objetivo, falar, eu quero que tenha uma bateria que soe mais ou menos como a bateria daquele disco daquela banda. Então fica mais fácil de saber como que aquilo deve ser tocado, como que aquilo deve ser gravado, como que aquilo deve ser mixado e assim por diante. E isso se aplica a todos os instrumentos ou a todos os elementos musicais que vão fazer parte da música. E feito isso, tendo um mapa e referências bem claras em mente, a gente pode começar a de fato elaborar o arranjo, elaborar as ideias musicais que vão fazer parte da versão final daquele produto. E é exatamente isso que eu vou fazer no próximo vídeo dessa série. Eu quis dividir esse assunto em 2 vídeos porque eu senti que essas explicações que eu dei pra vocês ao longo desse vídeo aqui eram bem necessárias, e se eu fizesse isso junto com um vídeo mais prático, isso poderia ficar um pouco carregado demais. Então agora você já tem uma noção clara do que é um arranjo, para que serve um arranjo, por que ele é tão importante, e você já tem uma noção razoável de como eu faço um arranjo, de como eu monto ele. Então, ao longo do nosso próximo vídeo, eu vou demonstrar para vocês na prática como é esse processo de criar o arranjo, certo? Então, muito obrigado pela sua atenção até aqui, e eu aguardo vocês no próximo vídeo dessa série e nos próximos vídeos aqui do canal. Muito obrigado e até já!